E aí, galera, bom dia. Bom dia a todos. Estamos para mais uma aula. Hoje a gente vai começar a falar de eletroquímica, tá, gente? Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho de eletroquímica. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Galera, eu... Acho que se chegar mais alguém aqui, a gente vai aceitando. Então, vamos lá, galera. Deixa eu abrir algo para vocês aqui. Deixa eu fechar esse slide. Descartar. Descartar isso aqui. Galera, eu vou espelhar minha tela aqui com vocês. Se chegar alguém aqui, a gente aceita. Vamos começar logo, que a gente tem muita coisa para fazer. Galera, quer queira, quer não, né? Mesmo vocês, assim, professor, caramba, eu estava muito preocupado com terminar os conteúdos, estava muito preocupado mesmo. Às vezes aquela incerteza se dá ou não dá, se é possível, se não é possível. E vocês lembram que eu mostrei esses gráficos para vocês aqui? Sobre o número de questões das 11 provas que nós temos do Enem. Não coloquei aqui, na verdade são 14, porque tem as provas do segundo, não coloquei a dos 14, não fiz isso. Coloquei só dos Enems principais. Eu posso até fazer com os Enem segunda aplicação, mas nós dividimos as questões em 4 grandes grupos, que são questões de meio ambiente, que aí o conhecimento ele pode ser dividido com a biologia ou com a física. Se for geração de energia, eu posso dividir ela com a física. Se for questões relacionadas a controle biológico, a controle geográfico, a controle de solo, erosão e tal, eu posso dividir com a biologia, mas está aqui na química, questões de meio ambiente, falando de alguns agentes poluidores e tal. Então, essas são as divisões. Físico-química, nós temos 34% da prova, é como se fosse um terço da prova fosse de questões, praticamente quase um terço da prova, seria um terço da prova. Quem tem um pouquinho mais é química geral, quem tem um pouquinho menos é química orgânica. Então, um terço da minha prova, tá, mais ou menos isso, um terço da minha prova serão, de questões de físico-química, que é o que nós estamos estudando. Dentro da físico-química, as questões que mais caem na prova são eletroquímica, nós temos aí 16 questões. Se eu colocar a prova PPL, dá 17. Então, aqui se eu fosse pensar em prioridade em físico-química, eu teria que dar prioridade em ordem da maior para menor prioridade. Eletroquímica, depois soluções, depois termo... desculpa, do contrário. Então, vamos lá. Soluções, eletroquímica, equilíbrio e termo. Essas são as ordens. Então, quer dizer que eu vou para a prova do Enem e eu posso garantir para vocês que vocês vão ter uma questão de solução, pelo menos uma questão de solução, uma questão de termo, uma questão de equilíbrio, e eu posso afirmar para vocês que esse equilíbrio provavelmente vai ser questões de hidrólise salina, de pH, e uma questão de eletroquímica. Então, das 16, 17 questões, que se eu considerar as questões de meio ambiente também, que se eu tirar ela, eu vou ter 15. Se eu colocar ela, eu vou ter 16, 17 questões, a média de uma questão de meio ambiente por ano. Então, quer dizer que eu tenho 4 questões aí para vocês. Pelo menos 4. Uma de soluções. Trabalha muito com diluição de soluções. Muito. Uma questão de termo, uma questão de equilíbrio e uma questão de eletroquímica. Que é o nosso tópico que nós estamos trabalhando. Aí tem ano que cai questões de propriedades coligativas, tem ano que cai questão de radioatividade,
mas não é uma questão que vai cair todo ano. A gente vai estudar, né? Já estudamos propriedades coligativas, falta só radioatividade. Então, nós estamos chegando ao nosso final, né, cara, de físico-química, e nós vamos partir para a orgânica. E quando a gente parte para a orgânica, a gente fica bem mais claro que o que cai em orgânica é o quê? Disparado reações orgânicas. Então, professor, você não colocou nomenclatura aqui? Gente, eu não vi ainda a questão de nomenclatura. Tipo, o nome do composto é 2,3-dimetil, não vi isso. Não tem. Eu tenho que saber identificar as funções. Agora, dar nome a elas não tem obrigatoriedade. Eu tenho que ter uma noção de nome. Agora, saber nomear, não preciso. Eu preciso saber fazer as reações. Reação de adição, de substituição, de oxidação branda, oxidação energética, oxidação com permanganato, oxidação com ozonólises. Eu tenho que saber fazer isso. Isso tem que saber. Desidratação intra e intermolecular. Isso tem que saber. Eu tenho que saber o que vai formar. Isso tem que saber. Eu não posso ir para a minha prova, onde 50% das minhas questões de orgânica são de praticamente reações, sem saber. Não posso. Então, por isso que eu falo que a gente está mais perto do fim do que do começo, né? Se eu falar para vocês que vocês já estudaram hoje, da prova de 2020, sem ver, o nosso tópico nós já estudamos, eu vou até mostrar para vocês aqui. Vocês já, do Enem 2020, vocês já estudaram 3, 4, 5 questões que vão ter de geral lá para vocês, mais uma de meio ambiente, vão dar 6. 7, 8, 9, 10. Vocês têm condições hoje de acertar entre 10 a 11 questões de química do Enem quando eu terminar a eletroquímica. Então, professor, se eu parar de estudar agora e eu dominar tudo que eu já estudei, eu isolando as questões de orgânica, eu vou acertar 10 ou 11, sim. Vai. Você dominar o que já estudou, você tem 10 a 11 acertos. Agora, é ser redundante, né? É estudar o que já foi estudado, é repetir, é fazer, é buscar exercícios, é aumentar o nível, é pegar a questão da FUVEST, a questão do ITA, é melhorar, a questão da UERJ, a questão melhorar. Ah, professor, mas não cai discursiva. Pega a questão discursiva, bicho. Se os objetivos você já fez, pega a discursiva. É aumentar. Agora é aumentar o nível, aumentar o grau de complexidade. Agora é aumentar o nível. Porque quando você sabe esse bolo de 8, 9, você começa a ter questões mais de nível difícil. São as questões que o Brasil está errando. E para você acertar, você precisa aumentar seu grau de complexidade das questões. Show? Então vamos para o meu slide de eletroquímica, que eu ainda estou em confecção. Não concluí. Eu ainda estou em confecção. Mas irei concluir. Mas já fiz 30 slides. 30, tá? Não fiz nenhum negócio, 30. Tem 30 slides prontos. É porque quando eu acabar, ele vai ser um slide quase que perfeito. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu voltar a compartilhar. Gente, eu juro para vocês, de todo o coração, eu não fazia slide de nada na química. Assim, nada. Eu estou pensando como que eu vou fazer o slide de reações orgânicas, bicho, na boa. Mas olha só como é que já está aqui o meu drive. Olha, o meu drive aqui, eu já dividi aqui a de química em físico-química, depois, isso aqui é geral, tá? Atomística, cálculos químicos, funções inorgânicas. Tudo aqui já tem slide pronto. Né? A ideia é que, ó, slide, exercícios, estão vendo? Tudo prontinho. Tudo aqui. Aí agora, em físico-química, eu dividi nas áreas. Se eu abrir radioatividade aqui, ó, para ver nada, não fiz ainda. Né? Agora, ó, só abrir soluções, está pronto. Ó, slide, exercícios e gabaritos do Enem. Se eu abrir termoquímica, está aqui, ó, slide,
exercícios e gabaritos do Enem. Se eu abrir equilíbrio, propriedades coligativas, tem a mesma coisa. Ó, slide, exercícios e gabarito. Equilíbrio químico, a mesma coisa. Slide, questões, gabarito. Agora, eu começando com a eletroquímica, só tenho ainda meu slide ainda em confecção. Tem tudo aqui. Claro que o slide é algo para nortear. Então, se você estudar só pelo seu slide, é pouco. É pouco. Meu slide é para te nortear. É para te direcionar. Aqui eu tenho o mínimo necessário que você precisa saber. Tá ótimo? O mínimo necessário. Então, vamos lá para o nosso slide de eletroquímica. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eletroquímica. Galera, deixa eu ir para o nosso cronograma de Descomplica, só para eu atualizar e vocês terem ideia do que nós já estamos fazendo. Então, deixa eu fechar aqui. Tudo que está com X nós já estudamos. Então, equilíbrio iônico já. Solução tampão, vocês não vou, vocês não caem, né? Não cai. Quem for fazer prova de FUVEST e quiser tirar uma dúvida comigo, pode me chamar no WhatsApp, tá? Pode me chamar no WhatsApp. Então, aqui nós vamos para a eletroquímica. Eu vou riscar aqui, porque a gente vai ver tudo isso aqui. Show? Então, teoricamente, radioatividade a gente concluiu, a gente começa com orgânico. Tá muita coisa aqui, você pode ver. Pô, gente, na boa. Introdução à química orgânica, classificação das cadeias carbônicas, ramificação, isso aqui eu vou dar num dia só. Funções, hidrocarbonetos, aqui também é uma aula só. É uma aula só. Isso aqui, gente, ó, eu vou até aqui, ó, numa aula só. Reconhecimento, tudo numa aula só. Uma aula só. Classifiquei as cadeias. Falei para você classificação dos átomos de carbono, geometria, pá, é uma aula. Outra aula identifica todo mundo. E segue o baile. Esse negócio de ficar não, tá? Todo mundo aqui já estudou orgânico. Todo mundo já estudou orgânico. A hora que agarrar, me chama no WhatsApp. Então vamos começar a eletroquímica. Gente, se eu sentar ripa em eletroquímica, também claro que eu vou pausadamente, né? Mas se eu sentar ripa aqui em eletroquímica, eu termino a eletroquímica essa semana e vocês sabem disso. Né? Sabe que dá para fazer eletroquímica uma semana para nível de Enem. Eu vou gastar 2 semanas, talvez 2 e um pouquinho, porque eu preciso resolver alguns exercícios com vocês, discutir algumas coisas do Enem, mas nada de muita coisa não. Tá? Ah, professor, mas eletrólise aquosa, eletrólise sanguínea, isso cai no Enem não, gente. Isso cai no Enem não. O Enem não cai isso não. Você vai falar, professor, sobre equação de Faraday? Eu vou falar. Mas eu não vou ficar francisco, não tem questão do Enem disso, pô. Eu tenho 17 questões lá, não tem nenhuma dessas. Vou inventar questão? Você não tem? Não vou inventar. Tá? Mas eu falo. Tá? Então vamos. Eletroquímica. Então, na realidade, a própria palavra eletroquímica quer dizendo para a gente que eu tenho reações químicas que vão gerar eletricidade. E aí, a gente começa com nós. Vamos partir desse pressuposto. Então, eu tenho uma reação química que gera eletricidade para a gente. Tá? Show? Então, vamos começar. Professor, eletroquímica é difícil? Né? Eletroquímica é complicado? Será que a eletroquímica, a gente pensa em eletroquímica, sendo em física, sendo um monte de cálculo, um monte de loucura. Para com isso. O Enem não tem nada disso, cálculo, nada disso. Nada disso, nada de ficar calculando nada, calcular quantos gramas que depositou no eletrodo. O Enem não tem nada disso. O Enem quer saber se o aluno tem condições de olhar para uma situação, problema e identificar qual o melhor metal para utilizar ali como metal de sacrifício. Ou qual é o metal que eu vou usar para ser o metal de sacrifício. Ele quer saber se você sabe olhar para aquela reação que está acontecendo ali, quem vai ser o anodo, quem vai ser o catodo. Quem é que vai sofrer oxidação, quem é que vai sofrer redução. É isso que o Enem quer de você, cara.
O Enem quer uma noção de eletroquímica de você, cara. O Enem não quer que você seja um eletroquímico, alguém que faça células combustíveis. O Enem não quer isso. O Enem não quer que você tenha conhecimento a nível de doutorado, mestrado em química. Não, o Enem quer que você tenha noção. Quem é anodo? Quem é catodo? Quem é que sofre oxidação? Quem é que sofre redução? Quem é? O Enem quer que você tenha uma noção de DDP. Como é que eu calculo esse DDP? É essa noção que o Enem precisa de você. Eu vou mandar para vocês as 17 questões. Eu estou devendo nada para vocês de química. Estou devendo de física, mas de química ainda não. Tá? Eu estou focado em química. Eu tenho alguns hiperfocos, então eu estou focado aqui. Depois eu volto para a física. Fica tranquilo. Galera, quando eu penso em eletroquímica e pensando no Enem, eu fico pensando o seguinte, cara, eu tive 14 provas do Enem juntando com o Enem segunda aplicação. Então, de 2009 a 2019, acho que eu tive em 2009 segunda aplicação, 2014 e acho que 2019, foi mais ou menos, foram 3 anos que teve Enem duas aplicações, chamada de Enem segunda aplicação. Eu tenho, nessas 14 provas, eu tenho 222 questões só de química ou questões multidisciplinares que química também consegue, com conhecimento químico, eu consigo resolver. Então, essas questões. Ou, se estiver falando de geração de energia, por exemplo, energia nuclear, meu conhecimento de física, um conhecimento de física seria suficiente para explicar sobre a radioatividade, sobre como que acontece aquela geração de energia. Mas conhecimento de química também me atende. Se eu estiver falando de poluição, conhecimento de biologia me atende para resolver aquela questão, mas de química também. Tá? Então, estou juntando todo mundo no mesmo bolo. Então, quer dizer que vai dar uma média de 16 questões por prova, juntando com o Enem e PPL. O Enem segunda aplicação. PPL está fora, Libra não coloquei aqui ainda. Tá? Na lista tem Enem principal, Enem segunda aplicação, Enem cancelado, Enem Libras e Enem PPL. Coloquei todo mundo na lista de eletroquímica, tem tudo para vocês. Tá? 16 questões por prova. Dessas 16 questões por prova, eu tenho 17 questões de eletroquímica. 17. Professor, se você tem 14 provas, eu tenho 17 questões, significa dizer que vai dar 1,2, então é praticamente uma questão por prova. Então, assim, todo ano vai ter, sim, mas tem ano que tem duas. Por exemplo, no Enem 2019, eu tive 2 questões de eletroquímica. Vocês lembram dessas questões? Vocês lembram dessas questões? E vocês estão me dando cancela? Eu lembro a da esquerda. A da esquerda. Acertou? Acertou a da esquerda? Vixe, não lembro não. Só lembro da questão mesmo. Ah, você lembra, por exemplo, ele quer saber quem é um anodo, né? Você lembra o que acontece lá no anodo de uma... Vou chamar de ânodo ou anodo. Nós, na química, costumamos chamar de anodo e catodo. Não tem problema, tá? Você lembra que tipo de reação que acontece no anodo de uma pilha? Se é oxidação ou redução? Não lembro. Vamos lembrar agora. Estão comigo, então. Depois a gente vai fazer aqui essas questões. Então, Enem 2019 teve 2. Olha que delícia. Se tivesse tido essa aula com o Janassi, naquelas 2 semanas que antecederam essa prova, uma revisãozinha disso, me daria mais 2 acertos em química, talvez, provavelmente. Gente, então, primeiro, o que é energia elétrica? Alguém sabe definir para mim o que seria energia elétrica? O que é preciso ter? Gente, primeiro, nós da natureza, na física, nós temos o que nós chamamos de energia potencial. Essa minha energia potencial, gente, é uma energia que ela pode ser utilizada para executar movimento, mas que ainda não foi utilizada. Então, eu tenho uma energia potencial, por exemplo, energia potencial gravitacional. Então, quer dizer que eu tenho um cubo. Se eu tenho altura e tem esse cubo de determinada altura, ele tem energia capaz de entrar em movimento, mas ainda ele não utilizou essa energia. Daí a palavra potencial. Essa energia potencial, eu posso pensar assim. Então, suponhamos que eu tivesse uma carga pontiforme positiva.
e eu colocasse aqui uma carga putiforme também negativa. O que queria acontecer? Se essa carga aqui está fixa nesse ponto, essa carga aqui iria se aproximar. Então, quer dizer que teria aqui uma atração. Mas eu não quero achar que tenha essa carga aqui, professor. Não quero. Eu não quero trabalhar, só quero trabalhar com uma. Então, quer dizer, cara, que existe, ou em torno de uma carga, de um corpo eletrizado, existe uma região que, se eu colocar uma segunda carga nesse ponto, essa carga entrará em movimento. Mas ainda não entrou. Eu não tenho essa outra carga, eu tenho um ponto. Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela se afasta. Se eu colocar uma negativa, ela se aproxima. Mas eu não tenho nenhuma carga aqui para poder analisar. Existe um ponto a uma determinada distância dessa outra carga fixa, que, se eu colocar uma segunda carga, essa entrará em movimento. Então, quer dizer que desse ponto existe uma energia potencial. Se eu colocar um outro ponto, eu também vou ter uma outra energia potencial, maior ou menor. Nós vamos ver isso um pouquinho em eletrostática. Mas eu tenho uma outra potencial. Então, eu tenho em torno de um corpo eletrizado, em torno de uma determinada região que tenha cargas elétricas, eu tenho pontos de energia potencial. E esses pontos, entre esses pontos, pode haver o que nós chamamos de diferença de potencial. Pode haver, porque existem pontos que não têm, eu chamar de pontos equipotenciais. Então, se existir entre dois pontos numa região, num espaço, diferença de potencial, DDP, eu vou fazer com que cargas elétricas entrem em movimento. E esse movimento de cargas elétricas ordenados é que eu chamo de corrente elétrica. Ah, professor, então quer dizer que a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial? Sim. Então, se eu tenho diferença de potencial e eu consigo colocar cargas elétricas em movimento ordenado, eu tenho o que nós chamamos de corrente elétrica. E essas cargas elétricas em movimento vão carregar consigo o que nós chamamos de energia elétrica, que nós utilizamos o volt para... Não a corrente é em ampere. Estou falando da energia elétrica. Deixa eu apagar aqui, para vocês não confundirem que eu estou falando que corrente é volt. Então, se eu tenho corrente elétrica, essas cargas em movimento vão levar consigo o que nós chamamos de essa corrente é medida em amperes e essa energia elétrica é medida em volts. Gente, o volt nada mais é do que energia por carga. Porque energia é medida em joule. Em joule. E carga é medida em coulomb. Então, quer dizer que essas cargas que agora entraram em movimento, elas estão dotadas de energia elétrica, joule por coulomb. Então, para eu ter energia elétrica, eu preciso ter corrente. Para eu ter corrente, eu preciso ter diferença de potencial. E é isso que acontece. Então, energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer, numa região de espaço, que permitem, porque não só basta eu movimentar, eu tenho que ter permissão, eu tenho que ter permissividade elétrica. Porque se eu tiver uma resistência muito grande aqui, essas cargas não vão entrar em movimento, mesmo que eu tenha diferença de potencial. Então, eu preciso permitir que essas cargas elétricas entrem em movimento. Isso que é energia elétrica. A energia elétrica é obtida no nosso cotidiano, no Brasil, principalmente em hidrelétricas. Mas eu posso utilizar células fotovoltaicas, eu posso usar usinas nucleares, eu posso usar usinas eólicas, maré motriz. Eu posso usar também energia química para ser convertida em energia elétrica, que é o nosso tópico de estudo. Então, quer dizer que eu consigo, através de reações químicas, criar diferença de potenciais
E essa diferença de potencial vai fazer com que cargas elétricas, nesse caso, os meus elétrons, entrem em movimento. Então, eu vou criar uma corrente elétrica. Então, eu vou criar o que nós chamamos de energia elétrica. Na realidade, a energia ela não pode ser criada, ela vai ser transformada. Eu transformei a minha energia química em energia elétrica. Então, quando eu tenho energia química, ou seja, reações químicas, produzindo corrente elétrica, é o que nós chamamos de pilhas. E quando eu tenho a corrente elétrica produzindo ou forçando uma reação química, eu tenho o que nós chamamos de eletrólise. Para a gente, na química, pilhas é bateria, é pilhas secas, tudo isso para a gente é pilha. Pilha, então, é um processo de conversão de energia química em energia elétrica. Todo processo de conversão de energia química em energia elétrica é chamado de pilhas. Todo processo de conversão de energia elétrica em energia química é chamado de eletrólise. Um pouquinho de história. Claro, gente, que quando eu penso em pilhas, né, eu estou preocupado aqui com o deslocamento dos meus elétrons, mas também eu tenho que entender que também há movimentação de cátions também. Não só os elétrons se movimentam, como meus ânions também vão se movimentar, meus cátions também vão se movimentar, nós vamos ver isso. Claro que nós estamos preocupados com a movimentação dos elétrons, que são eles que vão causar para a gente, são eles que vão gerar para a gente esse movimento ordenado, são eles que vão ter, né, essa produção de energia elétrica. Galera, um pouquinho de história para a gente, vocês poderem entender. Lá da Grécia Antiga, o primeiro cara ao tentar propor a existência de eletricidade na matéria foi Tales de Mileto. E ele esfregou um ambar na pele de carneiro, né? Um ambar seria um resto de matéria orgânica fossilizada, né? Em uma pele de carneiro, e observou que esse ambar atraía pedaços de palha, pequenos fragmentos de outros materiais. Então, ele foi o primeiro cara a tentar entender isso e descobrir que a matéria tinha essa propriedade, ele não conseguiu explicar. Já na nossa era, aí, falando do século XVIII, século XVII, século XVIII, não vamos ficar muito preso a datas, um médico chamado Luigi Aloísio Galvani, ele publicou um artigo falando sobre eletricidade animal. Né? Ele fez um experimento utilizando, né, tem aqui essa fotografia em seu artigo, utilizando fragmentos, pedaços ou animais dissecados ou mortos já. E ele percebeu que mesmo quando esse animal estava morto, esse animal, né, quando ele era tocado, né, quando eu criava uma diferente potencial, tocava em regiões distintas, metais diferentes, por exemplo, ferro e zinco, prata e zinco, cobre e zinco, em regiões específicas desse músculo desse animal, esse músculo se contraía, ou seja, tinha uma contração, mesmo que esse animal estivesse morto. Aqui eu coloquei um GIF para gente. Então aqui, ó, tocava, eu criava uma diferença de potencial e esse animal, mesmo dissecado, ele se movimentava. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quero pegar o meu, eu não quero pegar o pincel, eu quero pegar o meu mouse. E eu não sei como eu vou fazer para pegar meu mouse. Gente, como é que eu vou fazer para eu pegar o meu mouse? Eu não quero riscar. Aparece o link para mim, mas eu não consigo entrar. Deixa eu desconectar isso aqui para ver se agora eu consigo. Eu não quero isso.
Deixa eu sair e voltar. Descartar. Eu quero ter o experimento dele aqui. Eu quero mostrar o experimento dele. Ah, agora vai. Então, olha só o que esse cara fez. Luigi Galvani. Olha lá, olha só. Ó, está. Eu tenho um pequeno anfíbio aí completamente dissecado, vocês estão vendo? Morto. Né? Tá dissecado. E aí vocês veem que eles estão com dois. Tá vendo aqui? Ele tá criando aqui, ó. Ele pegou um fiozinho aqui, vai tocar o azulzinho aqui e o vermelho, será, rosa em outra região. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Ó. Ó. Vocês estão vendo aí, ó, que ele tem uns fiozinhos ali conectados, tá vendo os fiozinhos? Ó, ele toca e ele cria uma diferença de potencial, tá vendo? Ó. Claro que tá tocando em nervinhos específicos, né? Ele dissecou para poder enxergar esses nervinhos específicos, tá vendo? Ó. Ó. Então, vocês estão vendo aí, né? E ele chamou isso de eletricidade animal em seu trabalho, Luigi Galvani. Show? Chamou isso de eletricidade animal. Fechado pra gente? Tranquilo até aí? Né? Estamos discutindo. Mais um pouco à frente, né? Euler von Kleist, ele propôs, né, acidentalmente também, né, ele foi algumas coisas são acidentais. Você está pesquisando alguma coisa e você percebe que você descobre alguma coisa meio que acidental. E aí, no século XVIII, né, ele tocou, olha só como é que ele tocou um frasco de um medicamento que continha, né, uma rolha e um prego. Ele tocou determinado gerador dele lá, perfeito? E a carregou, ele não sabia que tinha carregado, e quando mas em outro momento, ele foi tocar nesse mesmo frasco de medicamento, nessa rolha, ele levou uma descarga elétrica, levou um choque. Então ele percebeu que a cabeça dele, que ele conseguia armazenar eletricidade. Daí acreditava, até nessa época, que a eletricidade nada mais era do que um fluido que podia ser Foi muito interessante que Alessandro Volta, né, daí, né, em homenagem a ele, Volt, né, Alessandro Volta, ele foi o primeiro cara a produzir uma pilha, daí uma pilha mesmo, que ele juntou aí discos de prata e zinco alternados, e entre esses discos de prata e zinco, ele colocou um material poroso, e esse material poroso era molhado em água do mar e colocava entre as placas. E ele apresentou isso para ninguém menos do que Napoleão Bonaparte, mostrando que ele conseguia gerar eletricidade através dessas pilhas, desses metais, um sobre o outro, e entre esses metais ele colocou uma solução salina. Na realidade, ele colocou, né, embebedou esse papel poroso em água do mar e colocava, por exemplo, sei lá, zinco, depois esse papel com água do mar, depois prata, e assim foi fazendo isso alternadamente. E ele percebeu que ele conseguia gerar eletricidade. Então, se atribui à volta a primeira pilha, a construção da primeira pilha da história da humanidade. Tá? Estamos falando aí de 1800, né? Acho que vocês, né, lembram mais ou menos das datas aí, pensando em história, né? Ele apresentando seu experimento aqui de gerar eletricidade através de reações químicas.
Então, a relação entre essas reações químicas e a corrente elétrica é estudada no ramo da química, chamado de eletroquímica. Quando uma corrente elétrica provoca uma reação química, teremos uma eletrólise. O inverso é chamado de química. E da onde que vem isso? E agora é nosso papel entender todo esse mecanismo. Na realidade, isso tem sim muito a ver, né? Toda reação que gera para a gente corrente elétrica, ou toda corrente elétrica que gera para a gente reação, tem que ter duas espécies químicas envolvidas, pelo menos duas. Uma que vai oxidar e a outra que vai reduzir. A que vai oxidar, ela vai ceder a esses elétrons que vão entrar em movimento, e a que vai reduzir vai receber esses elétrons, essas partículas, essas cargas elétricas que estavam em movimento. Então, toda reação que envolve eletricidade, seja a produção ou seja a utilização para essa reação química ocorrer, eu tenho umas reações de óxido-redução. Tá claro? Lembrando que, para eu entender um pouco de óxido-redução, eu tenho que entender um pouquinho sobre eletronegatividade. Só lembrar que meu elemento de maior eletronegatividade é o flúor. Perfeito, é o flúor. Lembrando que a eletronegatividade são dois fatores que contribuem: o tamanho do átomo e a carga nuclear. Perfeito? Então, quanto menor o raio atômico, né? Por que esse raio atômico ele é menor? Porque ele é menor porque ele tem menor número de camadas e porque ele tem uma maior carga nuclear. Então, são fatores que contribuem para ele ter uma maior eletronegatividade, para ele atrair elétrons com mais facilidade. Tá? Lembrando que quanto maior a sua eletronegatividade, menor será a sua eletropositividade. São coisas antagônicas ou caráter metálico. Então, quanto maior o caráter metálico de uma espécie química, maior será a facilidade dela em ceder elétrons. Perfeito? Precisamos dessa definição. Então, quando eu falo de eletronegatividade, eu estou pensando lá em oxidação e redução. Então, oxidação é a perca de elétrons, consequentemente, aumento da sua carga, aumento da carga dessa espécie química. Não obrigatoriamente ela vai ficar positiva, mas ela vai ter um aumento de carga. E a redução seria o ganho de elétrons, consequentemente, uma diminuição da sua carga, diminuição do seu NOx. Perfeito? Então, oxidação, olha o quadrozinho que eu fiz aqui. Então, para a direita eu tenho oxidação, seus valores numéricos. Normalmente variam de -7 a +7. Então, se aumenta a carga, eu tenho uma oxidação. Se diminui a carga, eu tenho uma redução. Acredito que vocês, em algum momento da vida de vocês, tiveram uma reação mais ou menos assim, onde eu vou colocar uma solução de sulfato de cobre, que é normalmente uma solução azulada, e vou mergulhar uma placa de zinco, e com o tempo você vai perceber que a coloração azul dessa solução vai ficar cada vez menos intensa. Então ela vai sair de um azul para uma cor mais clara, porque você está tendo uma redução de íons de cobre e uma oxidação de íons de zinco. Nosso papel é entender o porquê que isso aconteceu. Por que é o zinco que está cedendo elétron e por que o cobre está recebendo? E esse é o nosso papel, entender isso aí. Tá? Eu mostrei para vocês aqui esquematicamente o que está acontecendo. Tá? Eu coloquei para vocês aqui esquematicamente o que está acontecendo. Tá claro? Naquelas reações. Mas a gente vai explicar isso com mais pausadamente. Galera, tranquilo até aí? Conversa comigo aí. Sim. Galera, 44. Vamos continuar isso amanhã, né? Porque agora eu tenho aula também. Né? Tem que dar tempo de eu sair, entrar, senão eu atraso para uma outra e aí fica complicado. E já que a gente começou a fazer exercício, quando eu estou fazendo exercício, a gente... Bom, agora eu vou começar vou falar sobre a pilha de Daniel. Você fala pilha de Daniel, outros falam de Daniel. Eu gosto de falar de pilha de Daniel. Né? Eu dou uma tonificada no fonema do Da, então pilha de Daniel. Mas isso não quer dizer muita coisa. A pronúncia é o que menos importa para a gente, mas eu vou explicar sobre a pilha de Daniel. Vou falar sobre potenciais padrão de redução de oxidação, da onde que veio isso, e como que se dá a tendência maior ou menor de perder ou receber elétrons, e como calcula a DDP da pilha na próxima aula. Show?
não percam a aula, porque se você não assistir eletroquímica, significa dizer que você vai perder uma ou duas questões. No ano passado eram duas, na prova de 2020. Galera, forte abraço, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Fui.